Olá, boa tarde. Meu nome é Elian Nunes de Oliveira, sou professor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje eu vou falar para vocês sobre depressão na atenção básica. Gostaria de primeiro agradecer a equipe da Telesaúde pela oportunidade de poder divulgar o conhecimento de uma maneira mais informal, mas também mais capilar para outros colegas que estão no interior e outros estados. E gostaria de agradecer também a cada um que reservou um tempinho para poder participar dessa atividade. Eu vou fazer uma breve apresentação, cerca de 50 minutos no máximo, e depois a gente vai abrir para perguntas. Perguntas, comentários, que vocês tiverem interesse. Vou passar aqui a primeira apresentação, a primeira slide. Há algumas semanas atrás a gente reuniu com Beatriz Alquimim, que é responsável pela direção da Telesaúde, e a gente começou a discutir quais temas que seriam interessantes na saúde mental para apresentar para os colegas, né? E foi um consenso que depressão é um tema muito prevalente, muito importante na atenção básica e que teria um maior interesse e poderia ajudar não só os colegas, mas também aos usuários. Então, a gente preparou uma apresentação, está dividido em 6 tópicos, né? 5 mais um de bibliografia, onde a gente vai comentar algumas coisas sobre aspectos gerais da depressão, um conhecimento que já está sedimentado, né? Porém ele ainda não está em uso por boa parte das equipes, dos profissionais que trabalham na atenção básica especificamente, apesar de já haver um amplo conhecimento entre os psiquiatras. Vamos comentar também aspectos sobre o diagnóstico, apresentar 2 escalas também de diagnóstico, falar sobre esses cuidados que são essenciais para as pessoas que estão com depressão, tratamentos, intervenções farmacológicas e não farmacológicas e algumas recomendações para ajudar o colega ou a equipe que tiver um interesse maior de atuar na área de saúde mental. Então, primeiramente, gostaria de lembrar que a depressão é algo muito comum. Tá? Todo mundo já deve ter ouvido falar de algum colega que teve depressão, algum parente, e no lugar que vocês trabalham, certamente já viram muitos casos de depressão leve, grave, depressão com risco de suicídio. Então, não é uma patologia rara. Então, vale a pena a gente discutir, trocar ideias, conhecimentos sobre a depressão. Gostaria de lembrar que tem algumas situações que haver uma ocorrência maior de quadros depressivos. Uma delas são os pacientes com infarto recente. A média é em torno de 33% desses pacientes terão depressão associada. Pacientes com câncer pode chegar até 47%, dependendo do estudo, da amostragem. Né? E tem outros estudos, por exemplo, com pacientes com acidente vascular cerebral, que pode chegar até o dobro desse percentual. Pacientes internados também apresentam uma maior prevalência de depressão, internados por outros problemas de saúde, como pneumonias, cirurgias, etc. Lembrar que a depressão parece que é mais frequente em mulheres, né? Ela é mais diagnosticada em mulheres, cerca de 2 a 3 vezes mais, porém esse dado tem sido questionado. Parece que a depressão também é frequente nos homens, mas é difícil o diagnóstico, a sintomatologia pode ser um pouco mais diferente e ele pode ter dificuldade de relatar os sintomas para a equipe de saúde ou muitas vezes dificuldade de chegar ao serviço de saúde. Muitas vezes a depressão pode ser crônica ou recorrente, tá? No sentido de que ela pode não responder totalmente aos tratamentos. Isso não é um fato incomum. Tá? E essa depressão que ela ocorre 2, 3 vezes no mesmo indivíduo ao longo de anos, né? Ela vai indicar sempre esse quadro de recorrência que vai mobilizar a equipe de saúde de uma forma diferente. Sempre quando a gente atender um paciente que já teve mais episódios,
ele tem um risco de 80% ou mais de ter novas crises. Então, são pacientes que a gente vai ter que ter uma atenção diferenciada, um tratamento mais sistematizado, para garantir a adesão a longo prazo, inclusive aos medicamentos, para evitar as recaídas e recorrências que levam sempre a um grande prejuízo, não só para o paciente, mas para o contexto dele, para o trabalho, e uma sobrecarga também dos serviços de saúde. Sempre um paciente que recai, que recorre, é um paciente mais grave, né, é um paciente que vai demandar mais atenção em saúde, do que um paciente que muitas vezes está fazendo um controle de um tratamento crônico a longo prazo. Um episódio de depressão, geralmente ele vai durar de 16 a 20 semanas. Isso se não tiver nenhuma comorbidade, se não tratasse o paciente de um quadro crônico, tá? Isso vai implicar muito na organização do tratamento, tá? Que eu vou comentar depois. Em média, a mediana de episódios de depressão na vida é em torno de 4 episódios. E é muito frequente a incapacitação. Pessoas que não conseguem voltar ao trabalho ou que têm limitações para as atividades do dia a dia. Pessoas com depressão vão frequentar com maior frequência os serviços de saúde. Isso é muito importante para a organização do serviço, para ter uma possibilidade de acolhimento desses casos, né, e direcionamento para um tratamento, que não necessariamente é um tratamento numa instituição mais complexa, como um hospital ou um centro de atenção psicossocial. A maior parte desses pacientes poderão receber tratamento na equipe de saúde da família, na equipe de atenção básica. É importante lembrar também que muitas vezes esses casos não são detectados. Às vezes o paciente não dá a devida atenção ao sintoma, ou a própria equipe não consegue detectar por falta de capacitação, né? Falta de treinamento ou falta de tempo. Eu vejo, sou professor do internato rural, supervisiono equipes no interior de Minas Gerais, eu vejo com frequência os colegas queixando de uma falta de tempo para se dedicar ao diagnóstico diferencial, a coletar informações, a poder receber o paciente em consultas, em retornos, tá? E muitas vezes também tem uma descrença em relação à efetividade do tratamento. Às vezes o colega pega um caso mais complicado, com comorbidades, ou um paciente que não adere, ou a família não tem uma boa aceitação daquele transtorno, considera como uma questão moral e, na verdade, dificulta o tratamento, passando essa ideia muitas vezes que o tratamento não é efetivo. Porém, na experiência, né, geral, em torno de 50% a 60% dos quadros depressivos respondem muito bem aos tratamentos propostos atualmente. Então, lembrando, boa parte desses pacientes, mesmo diagnosticados, mesmo identificados pela equipe, eles não vão receber o tratamento adequado. Vão receber subdoses de medicamentos, ou, na verdade, a medicação pode também ser suspendida precocemente, antes de ter uma resposta, tá? Isso vai dificultar uma resposta parcial ou mesmo uma resposta de 100%. Lembrar, então, sempre que muitas pessoas vão ter depressão alguma vez na vida. Então, é algo que a gente tem que sempre lembrar no diagnóstico, que uma pessoa estiver queixando de tristeza, choro, perda de energia, desânimo, alterações de sono, alterações de apetite, né? É uma situação que elas não observavam anteriormente, tá? E lembrar também, sempre que alguém que já teve depressão, ele tem um maior risco de ter outra crise. Então, é importante ter o cuidado de registrar adequadamente cada atendimento, o perfil sintomatológico de cada paciente, né, os tratamentos que forem instituídos e a resposta a esses tratamentos, porque existe uma grande chance desse paciente
retornar ao serviço em outras oportunidades. Isso vai ajudar muito o colega ou a colega que estiver atendendo o paciente no futuro. Tá? Em relação ao diagnóstico, é importante lembrar que temos sintomas fundamentais, dentre eles o humor deprimido, ou uma tristeza, uma falta de energia, né? Uma perda de interesse nas atividades que a pessoa exercia anteriormente, como trabalhar, namorar, passear, viajar, né? Mesmo atividades prazerosas, e uma sensação também de cansaço, de perda de energia, né? Às vezes é descrito pelo paciente como perda de prazer, perda de vontade. São considerados então sintomas fundamentais para o diagnóstico de depressão. E nós teríamos também os sintomas acessórios, diminuição da concentração ou atenção, muito frequente no trabalhador, né? Eu coordeno o ambulatório de saúde mental e trabalho aqui no HC, é uma queixa frequente do trabalhador, e ele traz muitas vezes como uma alteração de memória. Eles procuram a gente, estou esquecido, estou com esquecimento, não está rendendo o meu trabalho como antes, ou estou cometendo pequenos erros no trabalho, né? Isso, na verdade, não é uma alteração de memória, é uma alteração da capacidade de concentração, da capacidade de atenção. Esse indivíduo, muitas vezes, até mesmo num quadro de depressão leve, ele fica envolto por aqueles pensamentos pessimistas, né? Ele fica mais monotemático, a ideia, o sentimento de angústia, né? Retorna com muita frequência. Esse indivíduo, então, perde uma capacidade de concentração na leitura, na participação das atividades do cotidiano. Um outro sintoma acessório é a redução da autoestima e a autoconfiança. Com frequência, os pacientes relatam abandono de projetos, ideias de menos-valia, permeando o discurso, muitas vezes situações muito favoráveis. Recentemente eu atendi uma paciente, por exemplo, que ela falava que tinha um bom casamento, um bom emprego, gostava muito dos filhos, era uma família muito feliz. No entanto, ela não sentia que ela tinha feito as coisas que ela deveria ter feito na vida, né? Que ela tinha fracassado, né? Juntamente com sintomas de tristeza e choro frequente. Tá? Um outro sintoma acessório são as ideias de culpa e de inutilidade. E tem até quadros muito graves que os pacientes começam a ter ideias deliroides ou ideias delirantes secundárias ao humor deprimido, onde ele acredita, tem certeza, né, que ele tem uma culpa excessiva, a culpa pela desgraça no mundo, pelas guerras no mundo, né? Muitas vezes isso não faz sentido. Já seriam até pacientes com sintomas psicóticos associados, pacientes mais graves e com um risco maior até de suicídio. Visões muito pessimistas do futuro também seria um outro sintoma acessório. Sono perturbado, principalmente a insônia terminal. Seria mais típico desses pacientes, né? Eles relatam que conseguem dormir, iniciar o sono, porém acordam de madrugada muito antes do horário que estariam acostumados a dormir. Diferindo um pouco da depressão, da alteração de sono que a gente às vezes vê no paciente ansioso, que ele demora a conseguir dormir, né? Que seria mais uma insônia inicial. Tá? Mas muitas vezes ele traz uma queixa mais inespecífica também, que o sono não está bom, que acorda cansado, que não se sente satisfeito. Né? Obviamente esses quadros, né, esses sintomas e esses sinais, eles devem sempre ser submetidos a um diagnóstico inicial de outros quadros, que a gente vai comentar um pouquinho depois também. E uma outra alteração que é frequente é a diminuição de apetite, mas nunca uma diminuição muito grave. Esse paciente relata que não sente tanta fome, que não sente prazer na alimentação, porém ele continua alguma alimentação e muito raramente a gente vê uma perda mais de que 10% do peso. A gente vai ver perdas maiores em outros quadros orgânicos, neoplasias, infecções. Esse paciente sempre vai apresentar uma redução menor
né, de peso, né? Essa queixa de que não está com apetite, não tem prazer, porém com uma redução menor de peso, chegando a no máximo 10%. Então tem algumas questões que a gente pode utilizar ou incorporar na entrevista, não só o médico, mas toda a equipe, a enfermagem, o agente comunitário de saúde, pode incorporar nos atendimentos. A gente tem duas questões que foram estudadas, que eu adaptei aqui para essa apresentação para ajudar no diagnóstico. Elas têm uma boa sensibilidade, 96%. Ou seja, vai captar muitos casos, né? A gente não vai ter falsos negativos, né? Vão ser menos frequentes. Porém, elas não são muito específicas, então talvez a gente necessite de outras perguntas para realmente fechar o diagnóstico. Mas em termos de busca ativa de casos, né, ou triagem, né, são duas perguntas muito importantes, porque elas têm muita sensibilidade. A primeira é, no último mês, você se sentiu para baixo, deprimido ou sem esperança? Tá? Lembrando que as pessoas podem se sentir para baixo no dia a dia, né? A gente não fica o tempo todo se sentindo alegre, feliz, com energia. Eventualmente a gente pode acordar num dia mais desanimado, mais triste, mas isso passa depois de algumas horas, ou no dia seguinte a pessoa se sente melhor. Tá? Quando isso dura muitos dias, né? Uma convenção na área de classificação diagnóstica, pelo menos 2 semanas, a gente começa a pensar em depressão. Tá? E sempre essa coisa mais recente. Pode ser que a pessoa tenha sentido no passado da vida, né? Mas no caso a gente está buscando o diagnóstico de depressão. Então interessaria muito a sensação, né, de sentir para baixo no último mês, uma sensação que permanece. Ela até pode variar de intensidade, mas ela não vai embora. Tá? E uma outra pergunta interessante é, no último mês você se sentiu com pouco interesse ou prazer em fazer coisas? Tá? Geralmente a pessoa trabalhava ou tocava um instrumento, estudava, namorava, e ela sente que isso alterou. Né? Gostava muito de ler e muitas vezes o paciente relata, agora não tem interesse nenhum em leitura, estou lendo muito menos. Tá? Eles vão trazer isso com muita nitidez. A maior parte dos pacientes vão trazer essas duas queixas. Então, ficam como duas perguntas para uma triagem, uma busca, não só do médico, mas da equipe como um todo, inclusive o agente comunitário de saúde. Aqui é a escala de Goldberg. Eu adaptei um pouco para essa apresentação também. Ela tem uma sensibilidade um pouco maior, mas ela é um pouco menor, mas ela é mais específica. Tá? Então a chance do indivíduo realmente estar com depressão ao ser submetido a essas 8 perguntas é muito maior. Né? A gente pode começar então a triagem com perguntas mais abertas, mas ao longo da avaliação diagnóstica, que é muitas vezes feita, né, já pela equipe, pela enfermagem e pelo médico, né, vai necessitar de mais perguntas. Então, a primeira pergunta é, você tem perdido o interesse? A segunda é, você perdeu a confiança em si mesmo? Tá? E a terceira é, você está sem esperança? Respondendo essas 3 perguntas, que parecem um pouco com aquelas anteriores, né, a gente então estaria filtrando alguns pacientes. Né, e teriam essas 5 perguntas seguintes para especificar, né, se esse paciente realmente tem a chance de estar com diagnóstico de depressão. Então a depressão vai comprometer a concentração. Então, a primeira pergunta, você tem dificuldade para concentrar? A segunda, você perdeu peso devido a pouco apetite? Que, obviamente, é diferente do paciente que perde peso porque está fazendo uma dieta, porque quer perder algumas gordurinhas, diminuir o pneu. Né? É diferente. Você tem acordado cedo em busca daquele sintoma importante, que é a insônia terminal. Você se sente mais devagar, né? Isso vai ser inclusive uma queixa de pacientes mais moderados ou graves, que eles vão sentir uma lentificação psicomotora. A leitura fica mais lenta, realização de pequenas tarefas do cotidiano, cozinhar, né?
cuidar dos filhos, cuidar de uma cozinha, cuidar de uma casa, essas tarefas começam a ficar mais lentas, né? Rendem menos, né? E essa sensação de se sentir pior de manhã é mais típico da depressão. O paciente com depressão acorda com mal-estar que vai melhorando ao longo do dia. Em relação aos cuidados existenciais, né? Então, a gente garantir o acesso ao tratamento para a depressão. Tá? Se o paciente, se temos uma suspeita que ele está deprimido, temos que levar para a equipe, para o colega médico, para ele poder fazer esse diagnóstico diferencial, né? E juntamente com a estrutura do serviço, poder fornecer medicamentos, receitas, prescrições e um acompanhamento formal. O tratamento envolve comunicar para o paciente, olha, seus sintomas são sugestivos de depressão, tá? Você tem indicação então para um acompanhamento pela nossa equipe, vamos prescrever alguns medicamentos, né? Estaremos monitorando o uso desse medicamento, esse seu uso do medicamento, e também gostaríamos de conhecer um pouco mais da sua história, né? Do seu contexto, aonde que você tem apoio, tá? É muito importante verificar se esse paciente tem algum suporte psicossocial para poder enfrentar a depressão até ela poder melhorar, tá? Lembrando então que a depressão causa mais prejuízo do que angina, do que artrite, asma e diabetes, então não é algo que pode ser ignorado pela família, pelo paciente ou pela equipe de saúde, tá? E leva a uma incapacitação tão grave, né, tão importante, como a que ocorre nas doenças isquêmicas cardíacas mais graves, que demandam CTI, procedimentos cirúrgicos e acompanhamento sistemático. A gente tem que colocar nessa mesma categoria para abordagem. Tá? Pelo menos 25% da carga de doenças no mundo é devido aos transtornos mentais e boa parte às depressões. Então, nós temos que, não só na equipe, mas em toda a rede de atenção integral em saúde, no SUS, mobilizar pelo menos 25% dos recursos para a atenção aos transtornos mentais, né? E especificamente aos quadros de depressão também. Tá? Lembrar que tratar depressão, né, intervir sobre condições que levam a um comprometimento da saúde, inclusive a mortalidade. Tá? Então, se a gente consegue ofertar um bom tratamento, uma boa abordagem, a gente vai estar prevenindo, né, reduzindo, né, 70% da mortalidade associada à depressão na comunidade. Indivíduos com depressão, eles vão precisar de acompanhamento. Não vai bastar simplesmente fazer o diagnóstico e dar orientações gerais e prescrever algum antidepressivo. É importante, principalmente nas primeiras semanas, acompanhar esse paciente. Então, se a equipe opta, né, por acompanhar o caso, deve fazer as prescrições, as orientações e marcar uma consulta de retorno, no máximo em uma semana, para verificar como é que está sendo a adaptação desse paciente ao tratamento. Né? Muitas vezes esses pacientes abandonam o tratamento por causa de algum efeito colateral, porque não sentem certeza em relação ao diagnóstico, em relação à evolução do tratamento. E isso é importante, porque o antidepressivo ele não vai fazer efeito nas primeiras horas. Ele pode demorar alguns dias, semanas para ter algum efeito, né? E um efeito substancial a gente vai observar em torno de 4 a 6 semanas. Então é um período que o paciente continua vulnerável ainda. Então é importante que a equipe de saúde acompanhe com maior proximidade esse paciente nesses primeiros dias. Tá? Depois que o paciente melhora e está estável, ele relata que está bem e tal, a equipe entra mais para um monitoramento mais espaçado para garantir adesão e verificar se não está tendo nenhuma recaída ou abandono do tratamento precoce que poderia levar não só uma recaída, mas uma recorrência mais próxima também. Tá? Um outro dado
importante da história é verificar comorbidades. Muitas vezes o paciente deprimido ele pode ter um quadro de anemia, né, pode ter um quadro hormonal, um hipotiroidismo, que vai precisar de uma abordagem também. Tá? E um capítulo importante no nosso contexto é o uso de substâncias psicoativas, em especial o álcool. O álcool é uma substância que é depressora do sistema nervoso central também. Então, pessoas que estão deprimidas, né, muitas vezes eles perguntam aos pacientes, né, eu vou tomar antidepressivo, eu posso beber, continuar bebendo? Né? É importante lembrar ao paciente que muitas vezes o álcool pode estar agindo, né, no surgimento dos sintomas depressivos, no agravamento e até na continuidade da depressão, por esse efeito que ele tem de depressor do sistema nervoso central. E que é um efeito que ele dura alguns dias. Então, o indivíduo que bebe muito, né, todos os finais de semana, né, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, né, ele muitas vezes vai se recuperar lá pela quarta, quinta-feira. Então, ele fica, na verdade, uma semana inteira deprimido ou com agravamento de uma depressão. Tá? Então, pelo menos no início do tratamento, recomendar, né, com muita certeza para o paciente que é importante que ele evite beber o álcool, não por causa da interação com medicamentos. A interação é pequena com a maior parte dos medicamentos, mas pelo agravamento da depressão em si. Ou que a gente vê muitas vezes aumento, por exemplo, de impulsividade. Paciente deprimido, né? Uma mulher com quadro depressivo, né? Às vezes tem uma discussão em casa, aí ela vai, faz uma ingestão de bebida alcoólica, essa ingestão desinibe de tal forma que a mulher tenta um autoextermínio, né? Porque fica com aquela sensação que a depressão está grave, que a vida não faz sentido, né? E o álcool, na verdade, entraria como uma espécie de combustível para essa situação ruim, né? Levando a um agravamento e ao maior risco de suicídio, inclusive. Tá? Lembrar, então, que os familiares devem participar desse tratamento, tá? Ao atender individualmente, né? Mesmo que o paciente veja com o familiar, é importante que a gente tente conversar com ele durante 10, 15 minutos, sem a família, mas depois também chame a família. Com frequência eu falo com o paciente, né, que olha, estou vendo que você está com uma depressão moderada, grave, vai ser importante que a sua família te ajude, vamos chamar o seu familiar para a gente poder orientar, quem você quer que a gente chame? É importante que o paciente escolha quem que vai ajudá-lo. E às vezes é um amigo, né? A pessoa mora sozinha ou não tem tanta intimidade com a família, um amigo também pode ajudar. Porque muitas vezes é a família que leva que leva ao abandono do tratamento. A família fala que isso é preguiça, uma pessoa que tem tanta saúde, por que está com depressão, ou não toma esse medicamento, esses remédios fazem mal, dão dependência. No entanto, a gente sabe que há muitos anos, já há décadas, os antidepressivos são seguros, eles não dão dependência, tá? E oferecem um grande alívio da maior parte desses pacientes, desde que sejam utilizados adequadamente. Então temos que orientar os familiares também para eles colaborarem, principalmente nesses casos mais graves, que tem risco de autoextermínio, que o paciente está naquele momento que ele não vê sentido na vida, né? Os familiares podem ajudá-lo a enfrentar. É um outro momento também que a equipe tem que estar atenta, e a família, que muitas vezes, principalmente pacientes mais jovens, o tratamento inicial da depressão não produz uma resposta ainda substantiva, né, no sintoma depressivo, mas muitas vezes o indivíduo começa a ficar com alguma energia e tal, e tenta suicídio já em tratamento. Então os primeiros dias, obrigado, as primeiras semanas são fundamentais, é importante um foco, né, nesses primeiros dias para poder proteger o paciente também. Em relação ao tratamento, é importante caracterizar bem o quadro, né? É uma depressão? Tá? É uma depressão, é o primeiro episódio depressivo na vida?
ou é uma depressão crônica, uma depressão recorrente. Se é depressão recorrente, ele já fez tratamentos anteriormente? Como é que foi a resposta? Né? A qual dose que ele respondeu? Né? Como é que foi a adesão ao tratamento? Então, caracterizar bem essa história da moléstia atual, uma história pregressa, bem que a gente está acostumado a fazer, né, na caracterização dos transtornos e das doenças. Né? Sempre o que, como, onde, como, e talvez o porquê, às vezes tem um contexto. Tá? Nessa escolha do tratamento vai influenciar muito determinados hábitos, comportamentos, mas o funcionamento do paciente também. Então, pacientes que têm mais insônia, talvez se beneficiem de medicamentos que tenham um efeito mais sedativo. Né? Pacientes que têm facilidade para engordar, né? Mesmo na depressão, na verdade eles engordam na depressão, alguns pacientes, né? Talvez eles tenham que utilizar um medicamento que não leve a aumento de peso, né? Que a gente tem alguns medicamentos que podem levar a um pequeno aumento de peso, mas podem levar, então, poderiam ser evitados também. Tá? Um outro dado que é importante é investigar se esse paciente que está com depressão, se ele na verdade não tem um transtorno de humor bipolar. É importante verificar se ele já teve crises de agitação, onde ele falava muito, não tinha necessidade de sono, tinha uma sensação grande de energia, se metia a situações de risco, situações que normalmente ele não estava acostumado a. Alguns pacientes começam a comprar muito, a aumentar a atividade sexual, ter vários parceiros. Né? E isso seria típico talvez de uma hipomania ou mania, que ocorre nos pacientes bipolares. Os pacientes bipolares seriam fases de extrema agitação e fases de depressão. Porque aí muda um pouco o tratamento, porque o antidepressivo pode levar um paciente a ficar agitado, a ter uma hipomania ou uma mania. Então, nesses pacientes a gente vai utilizar mais os estabilizadores do humor, que não é objeto da aula de hoje, mas é importante para a gente pensar nesses quadros para o diagnóstico diferencial. A gente tem, por exemplo, o bipolar tipo 2, que é um paciente que ele não faz aquela mania grave, né? Mas ele entra em quadro de agitação, fala muito, muitas atividades, né? E às vezes isso pode ser confundido, por exemplo, com uma pessoa ansiosa, né? E eventualmente ele entra em quadro de depressão e aparece no centro de saúde. Então, na verdade, esse paciente é um bipolar tipo 2 e teria um outro tipo de abordagem com mais estabilizadores do humor e outras orientações. Tá? Lembrar então que os antidepressivos são efetivos, tá? De uma certa forma, os antidepressivos disponíveis têm um efeito semelhante, tá? Porém eles têm uma variação importante nos efeitos colaterais, que talvez afete mais o processo de escolha do melhor tratamento. Tá? Como disse anteriormente, a resposta pode demorar alguns dias, semanas, né? Porém, alguns pacientes, não se surpreendam, podem chegar na semana seguinte falando que já sentiram um benefício e que estão sentindo que vale a pena fazer o tratamento, mas nem todos vão fazer esse relato, eles vão demorar algumas semanas. Lembrar que a dose de manutenção do tratamento é a mesma dose do tratamento agudo. Não é porque o paciente melhorou com determinado fármaco, aí logo após essa melhora a gente diminui a medicação para poder talvez o tratamento ficar mais barato ou ter menos efeitos colaterais. Não, a tendência é manter a mesma dose que ele respondeu. Essa regra só não vale se o colega foi muito apressado e aumentou demais a dose, né? Fez uma dose muito acima da média nas primeiras semanas, porque ele estava muito preocupado com o caso e achou que talvez a dose estivesse pequena, tal, né? Nessa situação, valeria a pena diminuir um pouco, talvez para a dose média que é recomendada pela literatura
e que é fácil de encontrar nos manuais também. Tá? Nós sempre buscamos a remissão completa dos quadros. Lembrando, como eu falei anteriormente, alguns casos não vão responder, mas de uma forma geral, tentamos essa remissão de 100% em todos os pacientes. Então tem sempre essa preocupação de verificar se o paciente está usando o tratamento, está fazendo a terapia, né? Se ele está com medicamento de boa qualidade, na dose adequada, né? Se ele tem essa boa adesão, viu? Ou se talvez ele precisa de trocar por um outro medicamento, ou se é necessário fazer alguma associação. Tá? Sempre a gente tenta trocar de classe. Depois de 6 semanas, o paciente não teve nenhuma resposta, pode-se trocar o medicamento, né? Já não é precoce. E prefere-se trocar um medicamento de outra classe. Tá? Se o paciente teve uma resposta parcial, às vezes pode-se tentar da mesma classe, ou às vezes aumentar mais a dose ainda do medicamento para ver se ele tem uma resposta melhor, que pode ser um paciente que tem uma metabolização mais rápida do medicamento, então ele vai precisar de doses maiores da medicação. Tá? Lembrar também que a psicoterapia ela é muito importante no tratamento, não só para o leve, para o moderado, mas também para o grave. Ela vai ajudar na adesão, vai ajudar na compreensão melhor dos sintomas, do que está acontecendo, do paciente amadurecer mais em relação a essa vulnerabilidade que ele tem. Que muitas vezes vocês vão ver que é uma vulnerabilidade familiar, né? Ele vai trazer história de pai, uma mãe, tios, primos com história de depressão, filhos com história de depressão. Tá? A psicoterapia vai ser importante. Em relação aos psicofármacos, no Brasil nós temos vários psicofármacos. Eu vou comentar aqui os principais. Uma parte desses medicamentos já perderam a patente, né? Eles já têm genéricos, tem um bom preço no mercado. Alguns são padronizados pelas prefeituras, né? Pelas farmácias locais. Né? Então não é um tratamento caro mais, o tratamento da depressão. Ele é de fácil acesso. Né? É muito mais barato tratar uma depressão do que deixar uma pessoa deprimida, sem dúvida. Né? Temos alguns medicamentos mais conhecidos, entre eles os tricíclicos, que são os medicamentos mais antigos. Né? Eles são muito eficazes. Né? Alguns autores acham até que eles são superiores, que deveriam ser utilizados em quadros mais graves, com certeza. Tá? Temos a imipramina, que é considerado o padrão ouro. Vocês vão verificar que em boa parte das pesquisas os medicamentos foram comparados à imipramina. Né? Temos também a nortriptilina, a clomipramina, a amitriptilina. A diferença básica entre eles é em relação ao efeito colateral. Né? A amitriptilina é o mais anticolinérgico. É um medicamento que dá mais constipação intestinal, mais xerostomia, boca seca, pode dar um pouquinho de tonteira. Então é um medicamento que a gente tenta evitar em idosos. Mas é uma medicação interessante para o paciente que queixa de dor, né? Que ele vai ter um efeito importante sobre a dor. A nortriptilina seria o menos anticolinérgico, então mais bem tolerado pelos idosos, por exemplo. Tá? E é importante sempre chegar a uma dose média, né? Não adianta às vezes passar só um comprimido de 25 miligramas. Né? Esses medicamentos vão ter uma resposta em torno de 75 a 150 miligramas. Tá? A gente só não utiliza quando o paciente tem um efeito colateral muito grave, fica difícil o manejo e o uso regular. Tá? Lembrar que os tricíclicos são contraindicados em pacientes que têm bloqueio de ramo direito, né? Em pacientes que têm glaucoma de ângulo fechado também. Tá? Temos também os medicamentos mais novos, né? Uma segunda geração, que começou com a fluoxetina, né? Que é o citalopram, escitalopram. A sertralina, a fluvoxamina, a paroxetina são bons antidepressivos. Né? Tem um perfil de menos efeitos colaterais, né?
A paroxetina ela é um pouco mais sedativa, é interessante para esses pacientes, às vezes, que tem muita insônia. Tá? A fluoxetina é um medicamento que teria que ter um uso mais de manhã, porque ele pode levar insônia. É um medicamento que não está associado a ganho de peso, aumento de apetite, uma estratégia interessante. Tá? E o citalopram seria o medicamento que teria menos interação com outros fármacos, né, antihipertensivos, antibióticos, outros medicamentos, né, sendo mais seguro em pacientes polimedicados, tá? Muito bem tolerado também. E temos os medicamentos duais, né, eles um pouco mais de efeitos colaterais, mas são bons medicamentos também. O mais conhecido é a venlafaxina, com excelente resposta também para a depressão, e a duloxetina, que é um medicamento que é muitas vezes indicado para pacientes com dor também. Né? E além desses, teríamos outros medicamentos, entre eles a trazodona, a mirtazapina, os inibidores de monoaminoácidos oxidados, que hoje são utilizados mais em pacientes com quadros mais resistentes, porque tem um perfil de efeitos colaterais e de interação com vinho, queijos e outros alimentos. Temos também a bupropiona, que é um medicamento também que não é associado a ganho de peso e que pode dar insônia, a gente costuma prescrever de manhã. Né? A trazodona costuma dar um pouco de sedação, é mais prescrito à noite, a mirtazapina também. Tá? Sendo que a mirtazapina, alguns pacientes queixam de aumento de peso com a mirtazapina, talvez não seja indicado, não seja mais indicado nesses pacientes. A trazodona ela teria um benefício alterando menos a libido. Algumas pacientes, um percentual pequeno, vão queixar de diminuição da libido. Né? A trazodona seria mais indicado para esses pacientes também, né? Mais bem tolerado, né? Podendo associar com os demais medicamentos de uma forma segura. Tá? Voltando aqui nesses tratamentos, então, na verdade, a gente escolhe o medicamento que tiver disponível, vai ajustando a dose de acordo com a resposta ou não desse paciente e podem haver as trocas. Né? Uma forma de potencializar o tratamento, que é a mais feita no mundo todo e a mais eficaz, é o uso de lítio. Mesmo um comprimido de lítio de 300 mg associado ao antidepressivo aumenta o efeito dele, né? E é associado também à diminuição da impulsividade para tentativas de autoextermínio, né? Para suicídio. Então seria um medicamento interessante para associar em pacientes com risco de suicídio, carbonato de lítio. Pacientes com sintomas psicóticos, a gente sempre associa um antipsicótico, um pouco às vezes de haloperidol ou risperidona, para ter uma melhor resposta do quadro depressivo e ajudar o paciente. Então, finalizando, já temos aí 45 minutos de apresentação. Né? No início do tratamento, é importante organizar essas consultas com frequência semanal. Não precisa ser necessariamente com o médico, pode ser com a equipe, com o enfermeiro, com o psicólogo, mas o caso ele não pode ficar solto nessas primeiras semanas, tá? Para garantir uma maior adesão e melhores resultados a curto prazo. A ideia é que o paciente responda logo, que ele não fique meses aguardando uma resposta, porque a gente aumenta a mortalidade da doença também, tá? Continuar com o tratamento por pelo menos 6 meses, depois que o paciente teve a melhora. O paciente chega depois de 2, 3 meses e relata que está bem, como antes, ou até melhor do que antes, né? A gente vai manter esse paciente em tratamento medicamentoso por pelo menos 6 meses. Se for um quadro com uma história prévia de episódios, né, uma recorrência nos últimos 5 anos, a tendência é utilizar o medicamento por mais tempo, porque ele entraria não só para tratar o episódio depressivo, mas também para prevenir futuros episódios. Lembrando que uma pessoa com depressão, ela pode perder meses da vida. Então a gente não quer que esse paciente, novamente, tenha outro episódio depressivo, que fique incapacitado, com risco de autoextermínio. Então, melhor
manter o tratamento a longo prazo, né, no caso de recorrência. Quando for retirar a medicação, é importante fazer uma redução gradual, né, para não facilitar o encadeamento de uma nova crise, mas também para você observar o paciente. Né? Se você está reduzindo, ele está piorando novamente, quer dizer que não é o momento ainda de suspender a medicação. Tá? Lembrar, finalmente, que o tratamento da depressão tem evidências científicas robustas, não só estrangeiras, mas também brasileiras, de benefício para o indivíduo não só a curto, mas também a longo prazo. É isso, espero ter trazido um pouco sobre a depressão. Né? Nessa apresentação trouxe alguns artigos mais básicos que poderão orientar os colegas. Eu recomendo que vocês baixem esses artigos, eles são disponíveis gratuitamente no Google. Né? Vocês leiam, estudem, né? Eu estou disponível nas teleconsultorias. E futuramente a gente pode também marcar mais discussões sobre depressão ou sobre outros temas, ou até formalizar um curso mais robusto, né, uma carga horária maior, se tiver interesse das equipes de saúde. Agora a gente poderia então passar para as perguntas, estou disponível. Não é um efeito colateral associado ao citalopram, não. Tá? Recentemente eu tive uma paciente que teve um efeito colateral também que eu não achava que era algo comum. Né? Até cheguei a fazer uma revisão de literatura. O que foi que ela teve? Ela teve um sangramento nasal. Como a paciente nunca tinha tido sangramento nasal antes, né, eu pedi que ela suspendesse alguns dias o medicamento. E houve esse sintoma sumiu, né, logo após a suspensão. Ela quis voltar com o medicamento, que ela achava que tinha melhorado muito, ela não queria trocar de medicamento, tal. Ela voltou a ter o sangramento nasal, né? Então, às vezes pode ser uma coisa rara, né? Mas a gente tem que ter o cuidado de fazer o diagnóstico diferencial, esses quadros que não são descritos na literatura, né? Mas lembrei desse caso do sangramento nasal, porque às vezes pode ocorrer também algo específico daquele indivíduo, né? Ele pode ter uma predisposição genética, algo raro, e por acaso aquele paciente aparece para a gente. Né? Tá? Então, se o efeito colateral que o paciente acha que está acontecendo ocorreu logo depois do início do medicamento, a gente tem que avaliar. Tá? Aí vão ser os medicamentos que têm um efeito serotoninérgico um pouco maior. Né? São os inibidores de recaptação principalmente. A fluoxetina, a sertralina, a fluvoxamina. Entre os tricíclicos, a gente tem a clomipramina, que tem um efeito serotoninérgico, também é um medicamento interessante para pacientes com depressão e toque. A gente vai ter uma resposta para os dois quadros. Eu já trabalhei muito com a gente comunitária de saúde, a gente fazia treinamentos, cursos com a equipe, reuniões semanais. Era consenso de que era um tempo investido, né, num grupo de profissionais muito importante para a atenção básica. Eles, na verdade, conhecem a comunidade, né, convivem com a comunidade, de certa forma, eles podem fazer essa busca ativa. Né? Se vocês começam a ficar deitadas demais, animadas, tristes, né? Uma alteração de comportamento, de hábitos importante, né? Eles têm condição de identificar isso. Né? Que o agente comunitário tem que fazer dentro do que ele conhece desse contexto, esses moradores da comunidade, né?
tentar trazê-lo para o tratamento, para avaliação pela equipe, né? Mediante uma suspeita, né? Pode fazer aquelas duas perguntinhas, né? Você perdeu o interesse, né? Você está se sentindo diferente, desanimado, né? Entristecido, né? Fechando essas perguntas, eu acho que já pode levar para a equipe para uma avaliação mais criteriosa, mais aprofundada, né? E iniciar o tratamento. O papel do agente comunitário é fundamental para esses casos. E também depois para acompanhamento do tratamento, né? Eu acho que depois que leva o paciente, cabe ao agente comunitário também, né, perguntar para o paciente, para o médico, e aí, aquele caso, tal, como é que está aquele indivíduo, né? Se iniciou um tratamento de depressão, né? Pelo menos fazer uma visita semanal, e aí, como é que está o tratamento, conseguiu o medicamento, está lembrando, que aí ele ajuda na adesão e na resposta ao tratamento. E muitas vezes o paciente pode não estar tendo uma boa tolerabilidade com o tratamento. Esse agente comunitário pode ajudar esse paciente a voltar, a retornar ao médico, para que o médico possa fazer algum ajuste no medicamento, uma troca. Então tem um papel fundamental. O agente comunitário também pode trazer questões do contexto do paciente, né, para a equipe. Olha, às vezes ocorreram perdas, né, o suporte social é precário, né, esse agente comunitário pode ajudar nisso também, né. O melhor antidepressivo é o que tiver disponível, né? Sem dúvida. Mas assim, o melhor antidepressivo também seria aquele que teria menos efeitos colaterais para aquele indivíduo, né? Se é um indivíduo, talvez, se não tiver na rede, né, um medicamento que tenha um bom preço também. Então, geralmente, o que eu vejo é a prescrição de sertralina, de fluoxetina, né, da paroxetina também, e dos tricíclicos, né, nortriptilina, imipramina, amitriptilina, são bons antidepressivos, né, e de fácil acesso e de bom preço. Tá? Talvez seja um paciente mais grave, né, uma depressão mais grave. Pode iniciar com qualquer antidepressivo. Tá? É importante verificar se não tem nenhuma comorbidade psiquiátrica ou clínica, né, abuso de substâncias também, né, e verificar se esse paciente não tem algum sintoma psicótico, né, que talvez que leve a ele a um maior isolamento, né, da sociedade, da família. Né, mas todos os medicamentos seriam indicados, todos os antidepressivos. Né. Não é um medicamento que traria perturbações, né? Ou alterações psicóticas, né? Tem que ter o cuidado se talvez não está usando com algum outro medicamento que haja uma interação, né? Nessa interação produzindo efeitos colaterais que poderiam perturbar um pouco, né, a senso-percepção, tá? Mas não é uma alteração associada à fluoxetina. A fluoxetina é um medicamento que dá insônia, né, leva a perda de peso, né, pode dar um tremor fino, muito no início do tratamento, mas raramente pode talvez diminuir a libido, principalmente em mulheres. Né? Em alguns pacientes é um medicamento que pode dar diarreia também, né? Dependendo da intensidade, então a gente acaba trocando por outro medicamento para ter uma melhor tolerabilidade. Hoje a gente está discutindo sobre depressão, né? A gente não cheguei a falar sobre os vários quadros. A gente tem, por exemplo, a distimia, né? Que seria uma depressão leve e crônica, onde a pessoa continua trabalhando, continua estudando, mas sempre funcionando menos do que ela poderia funcionar.
A gente acha que a depressão é só uma coisa muito grave, que a pessoa para tudo, né? Não trabalharia, não faria mais nada, né? A melancolia é um termo assim, mais antigo, né? Ela não é muito usado na prática cotidiana, né? Mas teria a ver com um quadro mais grave, né? Se possível com sintomas psicóticos, de menos-valia, mas dentro desse espectro, né, das alterações de humor depressivas, né? Tá? Mas talvez se aproxime mais do diagnóstico de depressão grave, né? O termo melancolia. Não é usual. Tá? O que é mais frequente é o uso de um depressivo somente, né? Na dose necessária. Ou seja, não existe dose alta, dose baixa, né? Existe a dose que o paciente precisa segundo o metabolismo dele. Tá? Quando a gente começa a ver associações, pode ter um erro aí da prescrição. Pode ser que o colega está usando uma baixa dosagem, né? Mas alguns antidepressivos eles teriam um efeito complementar. Tá? Por exemplo, a fluoxetina, como é um antidepressivo que pode levar à diminuição da libido, alguns colegas associam, né, com a trazodona, né, um pouquinho à noite, né, que parece que diminuiria um pouco esse efeito da diminuição da libido. Né? Às vezes tem algumas associações assim, mas a gente não vê ninguém usando 3, 4 antidepressivos, não, né? No máximo 1 ou 2. Né? Talvez usem para potencializar, né? Mas isso já é para um caso mais existente, mais grave. O usual geralmente é um antidepressivo. Né? É muito raro o paciente que não responde a uma sertralina, a uma fluoxetina ou citalopram, e também não responde a nortriptilina, a venlafaxina, em boas doses, é muito raro isso. Já entraria dentro da categoria de um paciente resistente, onde a gente tem que... Quais são os procedimentos na resistência? Né? Primeiro é rever o diagnóstico. Pode ser que a gente está chamando de depressão algo que não é depressão. Né? Então, primeiro temos que rever o diagnóstico. Rever se há comorbidades. Né? Rever se esse paciente não está usando substâncias psicoativas, principalmente o álcool. Rever a qualidade do antidepressivo. Tá? Pode ser uma fábrica meio fundo de quintal, né, onde tem uma qualidade duvidosa, né, um medicamento manipulado numa farmácia que ninguém conhece. Né, então a gente duvida. Se esse medicamento tem uma boa qualidade, verificar se esse paciente está fazendo o uso regular do medicamento, conforme a prescrição. Os triciclos, por exemplo, a gente pode até pedir uma dosagem sérica deles, é possível. Esses kits são disponíveis em boa parte dos laboratórios de análises clínicas. Né? São formas de a gente verificar, né? Do que ficar simplesmente associando medicamentos, né, para ver se o paciente melhora. Né? É interessante sempre fazer esse movimento, rever o diagnóstico e rever a qualidade do tratamento e a adesão ao tratamento. Então, é um paciente com uma depressão mais grave, né, que ele vai precisar de um tratamento não só da depressão, mas também da dependência alcoólica. Né? Esses pacientes talvez seja melhor utilizar os inibidores de captação, porque eles não diminuem tanto o limiar de convulsão, eles interagem menos com o álcool, tá? Seriam mais seguros. Né? A sertralina, o citalopram, a fluoxetina. Né? Mas tem que ter um cuidado de orientar o paciente quanto à abstinência. Né? No caso dele estar usando a bebida alcoólica ainda, né, e tendo risco de sintomas de abstinência, é importante associar o diazepam, né, para ele diminuir a intensidade dos sintomas de abstinência. Aí por uma semana, essa dose, o diazepam pode ter uma dose aí variando de 10 a 40, 50, 60 miligramas por dia. Né, nessa primeira semana, para ele suportar o efeito da abstinência do álcool. Né. Podem ter sintomas que agravem, né, a sintomatologia da depressão. Né.
é importante verificar se ele não tem outras comorbidades, um quadro de anemia, né? Hipovitaminose, desnutrição, que vão também necessitar de abordagens específicas, né? E também as intervenções psicossociais, né? A gente tem que lembrar, não só o tratamento medicamentoso. A frequência ao grupo de alcoólicos anônimos, né? Pode ajudar na adesão ao tratamento, a abstinência do álcool, né? O novo uso da bebida alcoólica, né? A uma compreensão maior do problema que ele tem, né? A orientação familiar também. É isso. Realmente, nem sempre a gente vai ter vaga disponível para uma internação. E muitas vezes não é necessário, na maior parte das vezes, né? Esse cuidado intensivo. Né? A internação é uma espécie de CTI da psiquiatria. Né? Então, muitas vezes, se o paciente tem um bom suporte psicossocial, né? Um bom suporte familiar, né? Esse paciente pode ser tratado em casa, desde que esteja sempre alguém com esse paciente, né? Talvez no início do tratamento a gente tenha que associar um benzodiazepínico para ele ficar um pouco mais relaxado, tranquilo, ou até sedado, né? Para ele suportar essa melhora da depressão que pode demorar alguns dias ou semanas, né? Então eu recomendaria prescrever um pouco mais, mas acompanhar esse paciente com mais frequência. Principalmente nos primeiros dias, talvez até diariamente, né? Ou o próprio médico, psicólogo, enfermagem, os ACS, estarem mais atentos a esse paciente que está com esse risco, né? E quem estiver próximo do paciente, ser orientado também, inclusive na frente do paciente. Acho que a gente tem que combinar isso com o paciente. Olha, eu vou chamar o seu amigo, o seu parente, vou falar sobre a sua depressão e vou pedir que ele te ajude também, que ele ajude você a se proteger desse episódio depressivo que está grave, que tem feito você ter pensamentos de morte que você não tinha antes. Né? Se você lembrar, né, antes você não pensava em morte. Né? Então, essa sensação tem a ver com a depressão. E ela certamente vai passar, né, esses pensamentos negativos de autoextermínio, eles vão passar depois que houver uma melhora da depressão. Então, nesse momento, você vai ficar um pouco mais protegido. Tá? É uma combinação, né, que a gente faz com o paciente, com o familiar, para esse cuidado mais intensivo, em regime ambulatorial, mas que é possível fazer. Tá? Não é impossível, não. Não é o capítulo de hoje, né? Eu acabei fazendo um enfoque mais na depressão no adulto, né? Também não falei muito sobre a depressão no idoso, que teria uma abordagem mais específica, né? Ou na gestante, né? Mas a depressão também ocorre em crianças e adolescentes, né? A sintomatologia pode ser um pouco diferente também, né? Às vezes a criança, o adolescente começa a ter dificuldade escolar, né? O estudo não começa a render, começa a ficar mais irritado, né? Ou alterações comportamentais que não são tão comuns, né? Isso vai indicar, né, um processo depressivo. Muitas vezes a criança traz uma história familiar de depressão, tá? Eu lembro também que adultos, muitas vezes, eles falam que, quando a gente pergunta sobre episódios depressivos na vida, eles falam que a primeira vez que eu tive depressão foi na infância, foi na adolescência. Eu lembro que eu ficava sem vontade de fazer as coisas, né? Então é algo que existe realmente, né? Isso vai demandar o cuidado pela equipe, né? A gente tem alguns fármacos que são seguros, né? Que dá pra gente prescrever, a fluoxetina na infância, né? Os triciclos, né? Imipramina a gente prescreve tranquilamente, mas é importante acompanhar, principalmente os adolescentes, porque em alguns estudos foi observado que o risco de suicídio no adolescente pode aumentar um pouco nos primeiros dias do tratamento, porque parece que ele fica um pouco mais impossível. Então é importante que a família esteja atenta nesse paciente, principalmente no adolescente com uma depressão moderada, grave,
nesse início de tratamento, né? Temos um papel fundamental aí da psicologia, né, também para lidar com a família, lidar com esses pacientes e acolher adequadamente, né, para que tenha uma boa evolução. Essas listas de medicamento, listas de prescrições, interações, quis trazer aqui, né, porque eu achei que isso é mais fácil de achar no Cielo, né, nas nossas revistas científicas e nos livros, né? Mas a fluoxetina é um medicamento que é utilizado com segurança na gravidez, né? A sertralina também, né? Muitas vezes o paciente já vem com história de depressão de vários episódios, ele está em tratamento, com uma boa resposta, né? Aí resolve engravidar, né? Então, cabe no pré-natal discutir sobre isso, né? A importância da manutenção do tratamento da depressão para essa futura mãe não recair durante a gestação, né? Porque é mais danoso para o feto e para a criança que vai nascer uma mãe deprimida e ansiosa, né? Do que o medicamento antidepressivo, né? Como a fluoxetina e a sertralina, que a gente sabe da segurança do uso durante a gravidez, né? Então a gente trata também, né? A gente não faz teste, né? Vamos deixar ela sem medicamento, né? Ainda mais esses pacientes com história de recorrência, depressão grave, e sempre quando a grávida está deprimida também a gente trata, né? Obviamente, se a paciente há anos não tem episódio, está com quadro estabilizado, né? Alguns colegas tentam suspender os medicamentos, principalmente nos 3 primeiros meses, né? Mas se tem uma chance muito grande de recorrência, geralmente a gente mantém o medicamento. Inclusive durante o parto e no pós-parto e na amamentação também, né? Existe a depressão pós-parto, a psicose pós-parto, vários quadros, né? E pode ocorrer. É importante também acompanhar essa grávida com um maior risco de transtornos mentais. Eu acho que o psicólogo pode atuar em todas as etapas, né? Desde sensibilizar a equipe para a importância dos transtornos mentais, né? Que eles existem, que a gente tem que fazer uma busca ativa, né? Que a gente tem que ajudar essas pessoas, que não é algo moral, né? Não é uma preguiça, não é a má vontade com a vida, né? Essas pessoas realmente elas estão sem energia para lidar com o cotidiano, né? A gente pode até fazer ofertas, vamos passear, vamos numa festa, mas muitas vezes as pessoas não vão querer ou vão tentar ir num evento, num convívio, numa caminhada, né? E elas vão desistir no meio. A gente sempre vai respeitar, né, esse momento. A psicologia tem que entrar muito nessa sensibilização da equipe, da família e também do paciente, né, em relação a essa síndrome depressiva, né? Uma tentativa de atenuar um pouco a culpa, né? Mas lembrar que essa culpa só vai melhorar com a evolução do tratamento e a melhora do episódio depressivo, tá? A adesão ao tratamento é fundamental, né? A gente tem um abandono muito grande de tratamentos, né? Principalmente quando começa a ter resposta, né? Uma resposta robusta, o paciente pensa o seguinte, se eu respondi, para que eu vou continuar mantendo esse medicamento? Já estou bem, né? Muitas vezes recai, e nem sempre a gente tem uma garantia que o paciente vai ter resposta ao tratamento, se ele abandona o tratamento. Então é melhor que ele continue com uma boa adesão o tempo necessário. A gente pode finalizar. Vamos finalizar então? Eu gostaria de agradecer a participação de todos, as perguntas foram muito boas. Gostei de ver que há um interesse em relação ao tema, né? Tivemos vários participantes aí. E fica o convite, né? Vocês podem sugerir temas, podem sugerir cursos, né? Consultorias e tudo mais para a equipe de telesaúde, que eu estou disponível, os nossos colegas também. Tá? Bom trabalho, agradeço a atenção de todos.